gente. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa sequência didática número 4, a sequência didática de cilindros e prismas, tá? Então, vou dar um apanhado geral aqui só para a gente retomar esse assunto, tá? Então, quando a gente fala de prisma e de cilindro, eles vão se caracterizar basicamente pela mesma ideia, tá? Então, são dois planos paralelos e congruentes, ou seja, dois polígonos, dois planos paralelos e congruentes, de forma que as arestas que as unem sejam paralelas. Então, as bases do meu prisma se localizam nesses dois planos e as suas faces e arestas laterais, elas vão ser o que vai unir, o que vai juntar um plano com o outro, a partir sempre de paralelogramos. Tá? Então, são paralelogramos que, a partir de duas características, quando o meu prisma é reto, as laterais são retângulos, quando o meu prisma é oblíquo, elas são paralelogramos, lembrando que o retângulo também é um paralelogramo, mas um paralelogramo onde os quatro ângulos internos medem 90 graus, diferentemente do que acontece num paralelogramo em geral. As bases são congruentes, elas são sempre iguais, tá? De mesmo formato. E aí, quando a gente trabalha com a característica do prisma, nós vamos ter dois tipos de prisma. Um prisma que vai ser chamado de irregular, e ele é irregular porque os polígonos que formam a sua base, eles não são regulares, né? E um prisma que é chamado de prisma regular, que são três principais: o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono regular, e aí a gente vai ter também aqui também o hexágono regular. Então são os quatro principais, sendo esse aqui, triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular, vou botar uma exclamação aqui, quadrado e hexágono regular, são os três principais e os que acontecem com maior frequência quando a gente trabalha com os prismas regulares, tá? Bom, então, eles são a reunião de um número infinito de polígonos planos, onde cada lado de um desses polígonos é também o lado de um e apenas um outro polígono. Então, a situação aqui é a seguinte: cada lado dos nossos polígonos, que são dois iguais aqui, e os laterais, que são sempre paralelogramos, sempre vão compartilhar dois lados. Então, por exemplo, se eu pensar nesse lado aqui, ó, ele compartilha a base superior e essa face lateral. Se eu pensar nesse pedaço aqui, ó, ele compartilha essa face lateral e a base inferior. Se eu pensar nesse lado aqui, ele compartilha essa base e compartilha essa base. Tá? Então, na verdade, é só uma definição em especial. E aí os prismas, elas vão ser retos ou oblíquos, vão ser retos quando as arestas laterais formam com as bases ângulo de 90 graus, e eles vão ser oblíquos quando as arestas laterais formam com a base um ângulo diferente de 90 graus, um ângulo que não é reto, tá? Bom, e aí a gente tem dois prismas especiais, e aí um asteriscão grande para esse cara aqui, tá? Para esses dois, principalmente, que são o paralelepípedo e o cubo. Na verdade, eles são praticamente irmãos gêmeos, porque eles seguem e representam as mesmas características, tá? O que vai mudar de um para o outro é que o paralelepípedo, em geral, o comprimento, largura e altura são diferentes, e no cubo essas três medidas são iguais. Tá? Mas as características que eles apresentam, quando a gente nomeia comprimento, largura e altura como A, B e C, o volume vai ser dado por A vezes B vezes C,
o volume vai ser dado por A vezes B vezes C, tanto no paralelepípedo quanto no cubo. Só que no cubo, como todas as medidas das arestas são iguais, comprimento A vezes largura A vezes altura A vezes A vezes A vai resultar para a gente em A ao cubo. Tá? Quando a gente fala em áreas, tá? Quando a gente fala em áreas, as áreas vão ser simplesmente o desmontar dessas figuras. Então, se eu pensar nessa face que tem lados A e B, ela acontece embaixo e em cima. Ela é a parte inferior e superior dessa nossa caixa. Tá? Quando eu penso em faces B e C, são essa lateral aqui e essa lateral aqui. E quando eu penso em A e C, é a frente e o fundo da minha caixa. Então, cada uma das faces, essa e essa, vão aparecer duas vezes. Então, duas vezes A vezes B, que é uma das dimensões, A vezes C, que é outra das dimensões, e B vezes C, que é a terceira dimensão, que é a terceira forma, o terceiro formato que a gente tem aqui. Tá? Bom, aí, V igual a A elevado ao cubo, por quê? Comprimento vezes largura vezes altura, 6A ao quadrado. Para o cubo, como tudo é A vezes A dá ao quadrado, A vezes A dá ao quadrado, A vezes A dá ao quadrado. 1, 2, 3, A ao quadrado vezes 2, dá 6A ao quadrado. A diagonal do cubo, a diagonal do paralelepípedo vão ser dadas pela mesma expressão. D ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Como no cubo tudo é A mais A mais A dá 3A ao quadrado. Raiz quadrada de 3A ao quadrado dá a raiz de 3. Tá? Essa expressão aqui também pode ser escrita nesse formato aqui. Tá? O que na verdade indica a mesma coisa. Tá? Que na verdade vai indicar a mesma coisa. E aí, para os prismas convencionais, a gente vai ter uma outra característica, tá? Que são os prismas regulares. Tá? Prismas regulares, que são os nossos prismas que têm como base um polígono regular, aqui no caso o hexágono. Tá? Então, por exemplo, como é que eu calculo a área da base para o prisma hexagonal? A área da base, lembra que são 6 triângulos equiláteros, então 6 vezes, lembra que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. E aí, fazendo a simplificação, aqui vai sobrar para a gente a área da base. Aqui o L está sendo chamado de A, mas aqui pouco importa. (3A ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? E aí todas as faces são iguais, então a nossa área lateral sempre medida da aresta vezes a altura do prisma vezes o número de lados que tem a minha base. No caso aqui 6 seria 6 vezes H vezes A. Tá? Bom, e aí o que a gente vai ter aqui? O nosso prisma hexagonal regular, ele tem volume igual a base vezes altura, então esse base aqui a gente pode trocar e colocar também a área da base. Então vai depender da base que ele tem. Tá? Então dei uma olhada lá na figura, na imagem que eu postei com as áreas das figuras planas. Tá? E essa aqui é a área. Vou dizer para vocês aqui que isso aqui a gente não precisa nem decorar. Tá? Pode apagar da memória isso aqui. Por quê? Pensem sempre na figura desmontada. Então, se eu pensar na minha figura hexagonal, no meu prisma hexagonal, eu tenho 6 retângulos. Então, desenha lá o retângulo. Bem peça de
de coisa que vem para a gente montar em casa. E hexágonos regulares, 2. Então, calcula a área de uma figura, calcula a área da outra figura e depois soma. Exatamente a mesma coisa que acontece aqui, ó. E a mesma coisa que acontece aqui. Ah, eu tenho um prisma triangular regular. Bom, no prisma triangular regular eu tenho duas faces em forma de triângulo e faces retangulares eu tenho 3. 1, 2, 3. Então, para calcular a área delas, calcular a área de uma, calcular a área da outra e depois faz a soma das duas. Então, não preciso decorar a fórmula de áreas. Basta eu saber as figuras que compõem o meu prisma para a gente utilizar a área de cada uma delas e depois simplesmente somar. Tá ok? E aí a gente vai para o cilindro, que para mim é o mais simples dos prismas, entre os prismas e os cilindros, ele é mais simples que os prismas. Tá? Então, o cilindro, ele segue a mesma característica dos prismas, são duas bases congruentes paralelas, uma lateral, o que a gente vai chamar de geratriz, aí já falo de geratriz aqui, tá? A altura, que é a distância entre os planos, raio da base, diferentemente dos prismas, que a gente vai ter uma situação diferente para cada tipo de prisma. Para os cilindros, a base é sempre a mesma, ela é sempre circular, né? E aí, por isso que a gente olha para ele de uma maneira diferente dos prismas, porque nos prismas as bases podem ser variadas. No cilindro, não. As bases são sempre circulares. Tá? E aí, a nossa relação de cilindro, que é gerada a partir da rotação de um retângulo a partir de um dos seus lados. Tá? Então, aquele lado que vai ser usado como fixo para a rotação, ele vai ser a altura, e o outro lado do meu retângulo vai ser o meu raio da base. Tá ok? E aí, essa situação vai fazer com que a gente tenha aqui o que a gente chama de sólidos de revolução. Tá? E eles são chamados de sólidos de revolução porque eles são gerados a partir da rotação de figuras planas em torno de um dos seus lados. Tá? E aí nós temos 3 sólidos de revolução, a gente vai falar dos 3 no decorrer dessas semanas, mas é o cilindro, o cone e a esfera. Que são os 3 sólidos que estão nesse conjunto de sólidos que são chamados de sólidos de revolução. Tá? Bom, e aí o que acontece? Quando a gente abre o cilindro, a gente sempre vai ter 2 bases circulares. Então, a área da base para o cilindro sempre π vezes r ao quadrado, a área do círculo. E a área lateral, ela sempre vai ter essa característica aqui, tá? Por quê? Um dos lados do nosso retângulo é a altura. E quando eu abro, o recorte aqui abro a minha lateral, eu vou ter o quê? Deixa eu pegar uma folha aqui para mostrar para vocês. Só um minuto. Aqui, ó. Deixa eu pegar o meu mousepad, tá? Quando eu pego o meu mousepad aqui e vou colar ele, como se fosse colar os lados, tá? Olha lá, forma a minha figura circular, tá ok? O que acontece quando eu abro? Tá vendo que aqui o meu cilindro de pé, um dos lados é a minha altura e o outro vai ser esse lado aqui, certo? Olha lá, dobrei, abri. Esse lado que eu tenho, que eu abri, ele estava inicialmente circulando a minha base.
E a minha base tem comprimento, o comprimento da circunferência, que é justamente o perímetro da circunferência, o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, a nossa área lateral, 2 vezes π vezes r vezes h. Tá? E, de novo, aqui, volume. É a área da base vezes a altura. E essa área aqui, que é a nossa área total, também não preciso decorar. Eu tenho a minha área lateral, é sempre um retângulo de comprimento 2πr e altura h, e a minha área da base, que é sempre circular. Lembrando aqui que tanto nos prismas como no cilindro, a nossa base tem que ser contada 2 vezes. Asterisco aqui. Depende da situação. É uma piscina. Se eu estou falando de uma piscina, eu estou falando de área, a piscina não tem borda em cima fechada, ela é aberta. Tá? Um recipiente sem tampa. Um recipiente sem fundo. Então, essas são situações onde eu vou ter que olhar para isso aqui em particularidades. Tá? Então, no geral, eu tenho 2 bases e a minha lateral. No geral, eu tenho 2 bases, mais as minhas laterais. Só que eu preciso ficar atento para o enunciado do exercício, se ele está fazendo alguma referência ou alguma alusão ao recipiente não ter uma de suas partes. Tá? Não ter um dos seus pedaços, não tem fundo, não tem tampa. E assim por diante. Tá bom? Então, espero ter ajudado, gente, e a gente se encontra logo mais. Tá bom, gente? Um abraço e qualquer coisa, eu tô por aqui.